Diana estava grávida? Meia-noite e 23 da manhã, Pilar 13, o que o mundo viu foi uma Mercedes retorcida, mas o que o palácio temia era o que estava dentro dela. E não falo apenas da mulher mais famosa do mundo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e a pergunta que não quer calar há quase 30 anos não é apenas como a princesa Diana morreu, mas quem ela estava carregando. Hoje, sem filtro e sem fofoca vazia, vamos abrir a caixa preta do caso Diana. Esse vídeo não é uma reconstrução completa da morte dela, isso eu já falei em outros vídeos. Hoje o foco é uma teoria específica, a ideia de que ela não morreu apenas por estar fugindo dos paparazzi, mas porque estava grávida do Dodge, e que essa gravidez, se fosse real, seria vista como uma ameaça intolerável pela família real britânica. Essa teoria aparece em fotografias tiradas dentro e durante as férias no Mediterrâneo, que ela está usando um maiô preto inteiro e uma camisa aberta. Em algumas imagens, o ângulo e a posição do corpo criam a impressão de uma barriga levemente arredondada. Revistas do mundo inteiro ampliaram essas fotos, desenharam círculos vermelhos sobre o abdômen dela e começaram a fazer a pergunta que atravessaria décadas. Ela estaria esperando um filho do Dodge? Se estivesse, as implicações seriam explosivas. A Diana era mãe do segundo e do terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. Estava divorciada, mas continuava sendo a mulher mais famosa do planeta. E o Dodge era filho de Mohammed Al-Fayed, empresário egípcio muçulmano e uma figura que a elite britânica jamais aceitou completamente. A ideia de Diana ter um filho com ele parecia para alguns um escândalo maior do que a própria morte. O Mohammed, o pai do Dodge, foi quem mais alimentou essa teoria. Durante anos, ele afirmou publicamente que, além dela estar grávida, os dois estavam planejando anunciar o noivado. Segundo ele, isso representava uma ameaça inaceitável para a família real britânica e teria sido o verdadeiro motivo por trás de um assassinato cuidadosamente planejado. É uma narrativa poderosa, quase cinematográfica, uma princesa rebelde apaixonada por um homem que a instituição desaprovava, carregando um filho que mudaria a história da monarquia. O problema é que essas narrativas emocionantes não são necessariamente verdadeiras, e aqui a história começa a ficar mais complicada. As investigações oficiais não encontraram evidência de gravidez. A Operação Paged, criada especificadamente para investigar as teorias conspiratórias em torno da morte da Diana, examinou essa alegação em detalhes e concluiu que era altamente improvável. Além disso, Rosa Mockton, uma das amigas mais próximas da Diana e que esteve com ela poucos dias antes do acidente, declarou sob juramento que a Diana não estava grávida e que jamais mencionou planos de casamento com o Dodge. Isso significa que a teoria morreu? Não, porque a fotografia continua existindo, a imagem daquela barriga aparentemente arredondada continua circulando, e porque Diana passou a vida inteira sendo observada, julgada e transformada em símbolo. Até hoje, quase 30 anos depois, muita gente olha para aquela foto e vê um segredo escondido. Outros veem apenas o efeito de uma câmera, de um tecido amarrotado e da necessidade humana de encontrar significado em tragédias que parecem grandes demais para serem acidentes. Mas vamos falar um pouco mais sobre o pai do Dodge. O Mohammed Al-Fayed perdeu o único filho no acidente. Isso é o primeiro dado a registrar sobre qualquer análise das suas alegações. Ele é a parte mais interessada possível nessa história. Isso não significa que ele está mentindo, mas significa que as alegações dele precisam de verificação, independente para ter peso probatório. O Al-Fayed passou os anos seguintes à morte do Dodge e da Diana, então, defendendo publicamente, repetidamente, com recursos financeiros consideráveis, a teoria de que os dois foram assassinados. E essa mesma teoria que eu já comentei, Diana grávida, eles iam anunciar o noivado, e que isso representava ameaça inaceitável para a família real britânica, porque a Diana, divorciada e mãe dos herdeiros, poderia se casar com um muçulmano de origem árabe. Ele, inclusive, dizia que o príncipe Philip tinha ordenado o assassinato e que o MI6 o havia executado. O Al-Fayed apresentou essas alegações sob juramento no inquérito de 2008. O júri não aceitou a teoria de assassinato premeditado. Sob o príncipe Philip, especificadamente, o juiz Scott Baker foi direto na orientação ao júri. Não tinha evidência que sustentasse qualquer envolvimento do príncipe. O anel que o Al-Fayed apresentou como evidência de noivado iminente, adquirido na joalheria Repose em Monte Carlo dias antes da morte,
Tem documentação de compra, mas não da intenção. A joalheria confirmou que o Dodge comprou um anel, mas ele já tinha comprado joias para as namoradas anteriores. O próprio Repose, em entrevistas, disse que não tinha interpretado a compra como especificadamente um anel de noivado para Diana. As pessoas próximas a ela constantemente contradizem a narrativa do Al-Fayed sobre o relacionamento. A Rosa Montong teve com a Diana no Mediterrâneo imediatamente antes das férias com Dodge e disse: Diana tinha descrito o relacionamento como divertido e leve, não sério, e Gemina Khan, amiga próxima, tinha repetido a mesma coisa, e nenhuma dessas mulheres tinha um interesse óbvio em diminuir o relacionamento após a morte, não tinha ganho político, financeiro ou de imagem ao fazê-lo. A credibilidade do Al-Fayed como testemunha foi adicionalmente complicada por revelações que vieram a público após a sua própria morte em agosto de 2023. Múltiplas mulheres que tinham trabalhado na Harold, sua empresa, fizeram alegações de assédio e abuso sexual. Claro que essas revelações não resolvem o caso da Diana em nenhuma direção. Alguém pode ser predador sexual e também está certo sobre uma conspiração, mas contextualizam quem era o principal defensor da teoria do assassinato. Depois de ler a Operação Pagede, os transcritos do inquérito Scott Baker, de os depoimentos da Rosa Mockton e de outras pessoas próximas a Diana, e a cobertura jornalística séria do caso, isso é o que eu acho. Sobre a gravidez, altamente improvável. Sobre o noivado, acho que a teoria do noivado iminente é baseada quase exclusivamente no Mohammed Al-Fayed. Não tem confirmação de nenhuma fonte próxima a Diana que não tivesse interesse no resultado. Isso não prova que não tinham planos. A Diana podia ter dito coisas diferentes a pessoas diferentes, mas o peso da evidência disponível vai contra a versão do Al-Fayed. Sobre o assassinato premeditado, acho improvável com os dados disponíveis. Não impossível, mas improvável. Para que houvesse assassinato premeditado da forma que o Al-Fayed descreve, seria necessário que múltiplos agentes do MI6, da família real, da segurança do Ritz, tivessem coordenado uma operação que incluía um motorista embriagado em um túnel específico e que nenhuma evidência dessa coordenação tivesse vazado em quase 30 anos. O que me preocupa e que não resolve o caso em nenhuma direção, mas que precisa ser nomeado, é a resposta da família real nos dias após a morte. A permanência em Balmoral, a ausência de bandeira meio mastro, o silêncio público por dias, e a rainha voltando a Londres e fazendo declaração pública só depois da pressão popular, que se tornava politicamente insustentável. Esse comportamento não é evidência da conspiração, é evidência de uma instituição que processava a morte da Diana com uma frieza calculada e que o público achou chocante. E essa frieza, seja lá o que signifique sobre o que a instituição sentia em privado, é perturbadora por si mesma, independente de qualquer teoria. A gente sabe que a Diana incomodava politicamente, sim, e isso é diferente de dizer que alguém a matou. A entrevista ao programa Panorama da BBC, concedido em novembro de 1995 ao jornalista Martin Barry, foi o momento mais público de ruptura entre a Diana e a instituição. 22 milhões de pessoas assistiram no Reino Unido. Diana descreveu o casamento como tendo 3 pessoas, ela, o Charles e a Camila. Falou sobre depressão, automutilação e isolamento institucional. A resposta da rainha foi escrever pessoalmente ao Charles e a Diana pedindo que acelerassem o divórcio, interpretado amplamente como comunicação de que a Diana tinha cruzado uma linha que a tornava inaceitável dentro da família real. De qualquer forma, o divórcio foi finalizado em agosto de 96. A Diana perdeu o título de Sua Alteza Real, mas manteve o de Princesa de Gales. A remoção do Alteza Real foi percebida pela Diana e por quem a cercava como punição e desproporcional, um gesto que comunicava que a instituição havia como ameaça que precisava ser formalmente rebaixada. Em eventos onde seus filhos estavam presentes, o protocolo passou a exigir que todos se curvassem para William e para Harry, mas não para Diana, que tinha perdido o status que tornava a reverência devida. A Diana descreveu isso em conversas privadas como humilhação intencional.
A campanha contra minas terrestres antipessoal que a Diana abraçou a partir de 97 criou conflito específico com o governo britânico, não apenas com a família real, mas político e militar. O Ministério da Defesa britânico era contra o Tratado de Ottawa, que baniria as minas. A Diana visitou Angola em janeiro de 97 e Bósnia em agosto de 97, gerando cobertura global que aumentava a pressão sobre governos resistentes ao tratado. O governo conservador de John Major declarou publicamente que a Diana estava fora de área ao se envolver em política externa. Em termos de popularidade global, a Diana excedia qualquer membro da família real, de forma que as pesquisas do período documentavam ela era a pessoa mais fotografada do mundo, tinha acesso direto à opinião pública que contornava completamente os canais institucionais através dos quais a família real normalmente comunicava. Esse desequilíbrio, a Diana com mais poder de moldar a narrativa pública do que a instituição que a havia expulsado formalmente, criava uma assimetria política que não tinha precedente na história recente da monarquia britânica. Nenhum desses elementos prova realmente a intenção de assassinato, mas explica porque a teoria vai além do sensacionalismo. Tinham motivos documentados para que a instituição desejasse que a Diana fosse menos influente. O salto de desejava que fosse menos influente para orquestrou o assassinato é um salto que os dados disponíveis não sustentam, mas o ponto de partida, o conflito real entre a Diana e a instituição é fato, não especulação. No final das contas, a Diana morreu com 36 anos, em agosto de 97, num túnel em Paris. Havia saído de um casamento que a destruiu e estava construindo o trabalho humanitário que tinha impacto real, o Tratado, por exemplo, de Ottawa, que foi assinado 4 meses depois da morte dela, parcialmente em consequência da atenção que ela tinha gerado. Tinha 2 filhos que a amavam, pelo relato das pessoas próximas, estava num momento de maior equilíbrio do que tinha estado em anos, e morreu porque o motorista embriagado entrou num túnel em velocidade muito acima do limite, enquanto fotógrafos perseguiam o carro. E é isso que as investigações documentam. É suficientemente trágico para não precisar de uma teoria adicional para doer. E as perguntas sobre como e por que ela morreu da forma que morreu continuarão sendo feitas enquanto houver pessoas que amaram e se recusam a aceitar que não há mais nada a entender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.